Aleluia. Eu estou sem retorno aqui. Glória a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém a todos vocês que estão aqui, a você que está em casa assistindo. Que o Senhor possa trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. Como disse seu João aqui, né? Que a gente saia daqui hoje diferente, cheio da presença do Senhor, cheio da graça dEle, porque Ele vai falar conosco de uma maneira sobrenatural. Amém? E pode sentar. Hoje nós estamos ainda, né, falando, aprendendo com, e hoje nós vamos aprender com Abigail. E aí, para falar de Abigail, nós vamos precisar ler um texto aqui. Eu preciso de água aqui, que quando eu subo aqui, eu fico com a boca seca. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aleluia. O Senhor já falou grandemente ao meu coração em casa, já ministrou. Como sempre, eu tinha preparado uma outra coisa que para mim já estava certinho, mas o Senhor vem com a vontade dEle, e a vontade dEle é sempre soberana, né? E a gente tem que obedecer. Abriram 1 Samuel, capítulo 25. A leitura é um pouquinho longa, tá? Por isso vocês podem ficar sentados mesmo. E vamos lá. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo, que era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas, e quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estavam em Carmelo, não se perdeu nenhum que fosse deles. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a todos os seus servos e seus filhos Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal tal mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homem que vem não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram, e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem
tão mal que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou com os jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montando num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi descendo depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, a tua serva não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembre-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingasse com as minhas próprias mãos. De modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou você para que eu não fizesse mal, que você não tivesse vindo depressa. Se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail tinha lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi que você disse e atentarei ao seu pedido. Enquanto Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Como um banquete de rei, ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar-lhe os pés dos servos do meu senhor.
Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Amém? Até aqui. Foi um pouquinho longa a leitura, né? Mas foi necessário para a gente conhecer a história ou relembrar essa história. E essa palavra, ela é muito forte para mim, a vida de Abigail, porque Abigail é uma mulher muito corajosa, né? Muito serva, muito temente ao Senhor. E aqui eu quero trazer para vocês algo que Deus falou no meu coração, que é enfrentando as crises com sabedoria. Abigail estava numa crise, não estava? Causada não por ela, mas causada por outra pessoa. E quantas vezes também nós estamos em crises? Quem nunca passou por uma crise aqui? Quem nunca teve um problema para enfrentar? Né? E hoje o Senhor quer ministrar o nosso coração com relação a isso. Como a gente pode aprender com Abigail a passar por uma crise com sabedoria? De que forma a gente tem que enfrentar uma crise? Uma situação, um problema, algo ruim que está acontecendo na tua vida. E essa história vai relatar um pouco da loucura de Nabal. O quanto ele era um homem insensível e egoísta. É falado por ela, é falado pelos servos. E ele mostra isso com as suas atitudes, né? E Davi enviou 10 moços ao deserto para ir ao encontro de Nabal, porque ele era próspero. E eles tinham já ajudado os servos de Nabal. Mas apesar de Davi ter acolhido os moços de Nabal, ele não considerou esse fato e decidiu não fazer a troca de favores. Totalmente insensato, né? Davi tinha feito algo e esperava uma retribuição. E nas nossas vidas também é assim, né? Muitas vezes a gente não faz alguma coisa para alguém esperando alguma coisa em troca, mas de repente acontece algo e você imagina, tal pessoa pode me ajudar, porque um dia eu ajudei. Ou estou passando por alguma situação, quem sabe essa pessoa que eu ajudei um dia, venha ao meu encontro, venha ao meu favor e consiga, né, me ajudar de alguma forma. Isso faz parte da gratidão, da generosidade. É princípio de Deus. E Nabal disse aos criados de Davi que não daria a eles nem pão, nem água, muito menos carne do seu gado. Sem nada mais fazer, né? O pedido de Nabal negado, os homens voltaram para Davi e contaram para Davi o que tinha acontecido. Davi ficou muito irado com a situação. Davi ficou muito irado com a negação de Nabal. Pegou 400 homens, colocaram a espada na cintura e saíram. Saíram para quê? Para detonar tudo, para acabar com tudo. Para acabar com ele, com Nabal, os seus filhos, a sua família e todos os seus servos. Era a intenção de Davi naquele momento. Acabar com tudo. Davi estava furioso. Transtornado. Ele pegou 400 homens. É homem demais, né? Mas aí foram avisar Abigail. Um servo foi avisar Abigail do que tinha acontecido. E Abigail soube da situação. E quando Abigail soube do que Nabal tinha feito, e já sabendo que ele era um insensato, que ele era um egoísta, que ele era um homem rígido, nem adiantaria falar com ele. Você acha que ia adiantar Abigail chegar no marido e dizer assim, olha, seja compassivo, seja simpático, né? Generoso, ajuda eles. Com certeza ela ia levar uma bordoada, né? Porque com o cara desse jeito, só isso poderia acontecer. Não ia adiantar ela interceder a Nabal. Mas ali havia uma crise. Ela seria atingida. A família dela seria atingida. Os filhos dela seriam atingidos. Os servos, os bens. O que mais poderia acontecer numa guerra? Muitos mortos. Porque ia ser uma guerra, 400 homens. Mas ela, dotada de sabedoria do Senhor, uma mulher prudente, uma mulher sábia,
ela resolveu, né, impetuosamente, com rapidez, ela decidiu ter uma atitude contrária à insensatez de Nabal. E imediatamente agiu com sabedoria, discernimento e com rapidez para salvar a sua casa, para salvar os seus. E como a gente vai aprender com essa mulher? E aí o primeiro tópico, Abigail enfrentou a crise que estava acontecendo. Ela enfrentou, ela lutou, ela se levantou, ela foi atrás. Algumas vezes as guerras, né, são vencidas pela força do nosso braço, outra não precisamos de força, apenas de sabedoria e uma direção de Deus. Algumas vezes a gente acha que a nossa inteligência vai fazer tudo ali, mas outras vezes a gente sabe que Deus é conosco. E como a Amanda abriu o culto aqui falando de Josué, né? Seja forte e corajoso, não temas, não te desanimes, pois eu sou o teu Deus, eu estou contigo. E Abigail sabia que ela não estava sozinha. Abigail sabia que ela precisava fazer alguma coisa em favor da sua família. A sua família ia perecer, a sua família ia ser destruída. E como você agiria diante dessa situação? Ficaria quietinho? Ah, não fui eu? Eu sou mulher, não vai acontecer nada comigo? Será? Será que não ia acontecer nada com ela? Quantas perdas ela ia ter? O quanto ela ia chorar? O quão devastada essa mulher ia ficar? E será que ela estava só pensando nela? Não, ela estava pensando em tudo e em todos. E ela sabia que de Nabal não ia sair nada de bom. Então ela precisava se levantar e precisava lutar essa crise. Vencer essa crise, esse problema, essa situação. Ela não fingiu que não estava acontecendo nada. Ela não tapou o sol com a peneira. Ela saiu em busca de livramento para evitar uma catástrofe pior. Porque Davi estava decidido a destruir totalmente a Nabal e a toda a sua família. E quantas vezes estamos em crise, com problemas, com situações para resolver, e a gente simplesmente fecha os olhos e diz assim: isso aqui não é para mim não. Não vou me meter nisso. Não sei como consertar essa situação. Vou ficar bem quieta. Deixa isso para lá, um dia isso se resolve. Ah, eu não tenho coragem. Ah, eu tenho medo. E a gente não pode fazer isso. Quando os problemas aparecem, quando as crises aparecem nas nossas vidas, a gente precisa se levantar e saber que existe um Deus que luta por nós. Não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Está com crise no casamento, está com problema com o marido, com a esposa. Se levante, vai guerrear, vai lutar. Qual é o problema que está acontecendo? Qual é a situação que está acontecendo? Ah, mas eu já tentei, não posso mais, já fiz isso, já fiz aquilo, não dá certo. A gente não pode desistir da nossa casa. A gente não pode desistir da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento. Sabe que algumas vezes nós causamos crises, né? Algumas vezes, a partir das nossas atitudes, das nossas palavras, de alguns comportamentos que a gente tem, a gente entra em crises, em problemas, em situações causadas por nós mesmos. Só que tem pessoas que não assumem os seus erros. Escondem os seus erros debaixo do tapete. Culpa esse, culpa aquele. Ah, mas aconteceu por isso, mas aconteceu por aquilo. E nunca consegue assumir verdadeiramente o que fez, qual foi o teu erro. E vai escondendo. E vai deixando as coisas virarem o quê? Uma bola de neve. Ficar numa situação onde depois fica difícil demais para resolver ou impossível. Ou gera morte.
Porque se Abigail não tivesse ido atrás de Davi, o que tinha acontecido? Morte, sangue. E algumas vezes a gente permite que a morte chegue na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso casamento, no nosso trabalho. A gente não faz nada, fica de mãos atadas, não tem coragem. Mas a palavra do Senhor diz: seja forte e corajoso, não temas, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Qualquer situação pode ser resolvida, porque a palavra diz que para Deus nada é impossível. Então talvez você olhe, imagina se Abigail tivesse pensado assim: está vindo 400 homens ali, armados, com espada. Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa mediante essa situação? Eu, tão frágil, sem armamento nenhum. E se ela tivesse pensado isso? O que teria acontecido com a casa dela? Algumas vezes a gente se amedronta diante de situações. E a gente deixa passar. E perdemos o que é mais valioso para nós. Então o Senhor está querendo dizer aqui nessa noite hoje, para alguém: lute, se levante, batalhe. Se foi você que causou a crise, se você sabe que você é o culpado, se você sabe que você errou, se você sabe que você disse palavras que não deveriam dizer, se você sabe que teve atitudes erradas, vai lá e conserta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor vai na frente. Quando você coloca Deus na frente, quando você coloca os seus problemas na mão do Senhor, as suas situações difíceis na mão do Senhor, com certeza Ele vai estar com você nessa peleja. Então pode vir 400 homens na sua direção. Maior é o que está contigo do que o que está com Ele. É o Senhor na tua vida. Você só precisa colocar Ele na frente. E todas as coisas estão garantidas, porque o Senhor é vencedor em todas as batalhas. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Esconde, coloca debaixo do tapete, não quer problema. E agora, quando não é causado por mim, quando não fui eu que causei a situação, a crise, o problema, quando o problema veio externamente, eu estou pagando o pato, né? Estou vivendo a crise, estou passando pela situação por culpa de outra pessoa, ou por alguma coisa que aconteceu. Hoje a gente vê o pessoal lá do sul passando por uma crise muito séria. Quem tem culpa ali? Mas eles estão passando por uma crise. Adianta agora eles sentar e chorar e ficar sentado e chorando? Não, eles precisam se levantar. É difícil, mas se eles não se levantarem, eles vão morrer. E algumas vezes acontece isso com a gente também. A gente passa por situações que não foram nós que causamos o problema. Mas e aí, o que você vai fazer? Dizer assim: não fui eu? Abigail podia falar assim: eu quero é mais que o Nabal morra mesmo, né? Esse homem intolerante, grosso, rude. Talvez ela nem aguentasse mais esse homem. Talvez ela quisesse que ele morresse. Mas não ia só Nabal morrer. Ia muitos outros inocentes morrer também. E muitas vezes as crises são causadas por pessoas que nós amamos. Muitas vezes as crises são causadas por pessoas que estão dentro da nossa casa. Nossos filhos, nosso cônjuge. Falta de sabedoria, imprudência. Causam problemas que a gente não teve culpa. E o que fazer numa situação dessa? Simplesmente cruzar os braços? Foi isso que Abigail fez? Não. Não foi ela que causou esse problema.
Ela não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo. E ela não se isentou de se levantar e lutar pela sua casa. Você não pode se isentar de ficar prostrada, de chorar somente pela situação. Ai, meu Deus, ó céu, ó vida, ó azar, olha o que está acontecendo comigo. Que desgraça, por que comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Abigail poderia ter feito isso. Ter sentado, ter chorado e ter esperado as coisas acontecerem. A morte chegar. Mas ela não fez isso. Ao contrário, ela se levantou e ela preparou. Ela preparou aquilo que ele precisava. Ela preparou comida para levar até Davi, que era aquilo que ele necessitava. A gente precisa se levantar e a gente precisa se preparar. Não sei qual é a situação, talvez, que você esteja vivendo, que talvez não tenha sido causada por você, mas você não pode ficar em casa de braços cruzados, esperando o mundo cair na sua cabeça. Se levante e se prepare. O Senhor te dá sabedoria. A palavra de Deus diz que se a gente pedir, Ele dá deliberadamente. Ele tem sabedoria para te dar. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe como agir, peça para o Senhor instrução, discernimento. Ele vai te instruir, Ele vai te direcionar. Mas você não pode ficar prostrada, sentada, esperando o mundo cair na tua cabeça. Esperando os seus serem destruídos, o inimigo ir lá na tua casa e levar todo mundo para o inferno. Ah, mas a culpa não é minha. Foram escolhas deles. Foram atitudes erradas deles. Agora cada um que pague o seu pato. Cada um que pague o preço pelo erro que fez. Será que é assim? Quando nós amamos as pessoas, quando tem pessoas envolvidas que nós amamos, nós precisamos nos levantar assim. Seja em casa, seja na igreja, seja com amigos, seja com familiares. A gente precisa se levantar. Deus espera isso de nós. Quando o problema surge, Ele não quer que a gente feche os braços e fique esperando as coisas acontecerem. Ele nos dá sabedoria para enfrentar os problemas. Ele dá discernimento para que você consiga saber o que fazer diante da situação. Não é na força do teu braço. Você não vai precisar lutar com essas armas carnais. Mas a nossa arma é espiritual, é em Deus, é em oração, é em jejum. É lendo a palavra, é intercedendo, é orando, é ungindo o quarto dele, é ungindo a cabeça dela. Se prepare, se levanta, ore, interceda por ele e por ela. A situação vai cessar, o problema vai amenizar. Talvez essa pessoa vai arrumar estratégias, através dos seus conselhos, que o Senhor vai te dar sabedoria para isso. O Senhor vai te dar instrução para que você aconselhe da maneira correta. O Senhor nos levantou como resolutores de problema. Você tem que resolver os problemas. Não é para você ser um problema, mais um problema. Mas é para você resolver os problemas, os seus e daqueles que precisarem ao seu redor. Ah, mas eu não tenho capacidade. Ah, mas eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não conheço, eu não tenho as palavras certas. Mas quem te dá é o Senhor. É Ele quem vai te dar força, sabedoria, direção. É o Senhor. Então não temas. Seja forte, seja corajoso, se levante e vai ajudar quem precisa. E vai interceder nessa guerra, nessa batalha, nessa peleja. Ah, mas você não sabe como é difícil, como é grande. Eu sei. Nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por situações que talvez não vão ser resolvidas agora. Mas desde já eu preciso me levantar. Desde já eu preciso agir. O tempo é do Senhor e a hora certa de tudo acontecer é de Deus. Mas eu não posso me calar. Eu não posso me isentar.
E eu não posso ver a minha família derrotada, destruída, morrendo. Os meus amigos, a minha igreja. E o Senhor está pedindo hoje para você se levantar. Você conhece pessoas que estão passando por situações, por crises, por problemas, e talvez passe de largo aos seus olhos. Você fala, eu não quero me meter nisso não. Orar, interceder, entrar nessa guerra, nessa peleja, trazer problema para mim, para minha vida, estou fora. Já tenho os meus. Mas não é assim que o Senhor deseja. O Senhor nos fortalece. E Ele guarda os nossos. É lógico que precisamos estar preparados. Abigail se preparou. Ela fez o que ela tinha que fazer antes dela ir até o Davi. Ela se preparou. Nós precisamos estar preparados espiritualmente. Pedindo força ao Senhor, pedindo que o Senhor venha blindar a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, para que nenhum dardo inflamado, nenhum contra-ataque do maligno chegue até a nossa família, a nossa vida. Mas Ele espera de você. Ele espera que você se levante. Ele espera que você seja uma Abigail nessa terra. Que não veja as coisas acontecendo e fique calado e fique quieto e deixe as coisas acontecerem. Vai, deixa. E daí vai chorar. Você vai chorar. Vai chorar pela destruição. Vai chorar pela morte. Em Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós não precisamos botar mais lenha na fogueira. Nós temos que pacificar. Nós temos que ajudar. Nós temos que dar estratégia. Amém? Eu lembro da passagem da mulher de Amã. Lembra a irmã do Mardoqueu? Que Amã odiava o Mardoqueu, porque Mardoqueu era tio de Esther, né? E não se dobrava perante ao rei. Daí ele ficava muito bravo. E aí ele foi reclamar com a sua esposa. Foi falar que ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que ele queria. Família, bens, tudo. Uma posição, um cargo alto, ele tinha tudo. Mas Mardoqueu irritava ele. Mardoqueu trazia desgosto para ele. E ele reclamando isso para a mulher, o que a abençoada fez? De vez dela pacificar, dar conselho bom, ser uma mulher de Deus, mas não, ela não era. O que ela fez? Faz uma forca para ele. Constrói uma forca para ele. E fez toda a estratégia para que Mardoqueu fosse morto naquela forca. E o que aconteceu? Ele mesmo foi morto pela forca, que ele mesmo construiu. Ele morreu no lugar de Mardoqueu. Nós precisamos ter conselhos sábios. Quando alguém vier com uma situação difícil, com uma situação conflitante, você não tem que tacar mais gás ali, mais gasolina no fogo. Você tem que apaziguar. Fazer com que ele fique brando, com que ele comece a pensar em como resolver aquela situação. Não piorar mais ainda a situação. Amém? E eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, que estão em casa, que estão passando por crise, que têm situações difíceis para ser resolvidas. Ou que sabem, ou que estão vivendo com pessoas que também estão passando por crises e também vão ser atingidos por essa crise. Mas decidiram fechar e cruzar os braços. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não é hora de parar. É hora de se levantar. É hora de guerrear. E não vai ser na tua força, na força do teu braço. É o Senhor quem vai na frente dessa batalha por você. Você só precisa confiar. Você só precisa descansar no Senhor e saber que Ele tem sabedoria para te dar. E Ele vai te instruir. Amém? Uma outra atitude que a Abigail teve. Ela teve humildade para resolver a crise. Para resolver o problema. Abigail não foi uma mulher que ela chegou já brigando, xingando. Olha, não vem aqui não, hein?
aqui é meu território, você está errado, a gente não tem obrigação nenhuma. Ela não foi falando isso para Davi, foi? Ela chegou com humildade até Davi. Ela abrandou a situação. Falou que Deus estava enviando ela ali, já pediu perdão. Já se colocou numa situação em que ela também estava envolvida. E quantas vezes nós queremos resolver uma situação e um problema, e de vez a gente ir com humildade, de a gente falar com calma, se comunicar de uma forma correta, sem briga, sem xingamentos. Não, a gente vai com tudo, né? Eu quero resolver, eu quero te pedir perdão, viu? Mas eu estou te pedindo perdão, mas você fez isso, você está errado nisso. E não é assim. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está lá em Provérbios 15:1. Você precisa ter uma palavra branda. Quer resolver qualquer problema? Seja brando. Vai com calma. Saiba falar. Seja humilde. Ah, mas não fui eu, a culpa não foi minha, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Independente de quem é a culpa, Deus está levantando você para resolver a situação. É você quem o Senhor escolheu para ir lá e resolver o problema. Então é você que tem que agir com humildade, ir lá e se colocar na situação, pedir perdão. O Senhor conta com você para que essa guerra não seja estabelecida. É com você que o Senhor conta. E é com você que o Senhor está falando hoje. Para de ser arrogante. Para de ser teimoso. Para de ser omisso. Você precisa resolver esse problema. Não tem como viver com essa situação. Não tem como viver, Eu sei que talvez você esteja com esse problema há muito tempo. Mas não dá mais. Um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que estar com a vida limpa, em ordem, em paz. Colocar sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Como é que está a sua vida? Como é que está você com os seus relacionamentos, com o seu casamento, com o seu filho, com o seu familiar, no seu trabalho? Como é que está? Talvez você esteja vivendo um caos e fala assim, não vou me meter. Deixa assim mesmo e deixa correr. Quero mais é que esse barco se afunde mesmo. E não é assim. Abigail, ela foi humilde e foi resolver a situação. E é numa boa conversa. Primeiro se preparando, né? Sabendo que Deus está junto. E conversando, pedindo perdão. Abigail ali naquele momento, ela se colocou numa situação de humilhação. Ela se dobrou, ela se prostrou diante de Davi. Ela não chegou com o nariz empinado. Ela não chegou com toda a sua autoridade, com toda a sua razão. E disse aqui, vim aqui para resolver o problema, porque assim não dá mais para ficar, desse jeito não dá mais para viver com você, desse jeito não tem mais como. Não, ela não chegou assim. E não é assim que você vai também. Nós precisamos aprender com Jesus. A gente não pode pagar o mal com o mal. O que Jesus fala? Dá outra face. Se humilhe. Os humilhados serão exaltados. É na sensibilidade que o Senhor vai te dar. No discernimento e na sabedoria que o Senhor vai te dar. Que você vai resolver qualquer situação que esteja ruim na sua vida. Amém? Uma outra questão que Abigail fez. Abigail foi uma intercessora. O problema não era dela, a situação não era com ela. Quem tinha causado tudo isso era Nabal. Mas ela foi lá interceder por Nabal. Interceder pelo problema, pela situação que ia ser atingida a sua casa, que ia perecer aqueles que ela amava. Será que nós temos intercedido
pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão padecendo lá fora. Abigail foi uma intercessora, ela chegou até Davi, intercedeu pela vida de Nabal. Ela poderia ter ido lá e ter falado assim, faz o que você quiser com esse homem não presta mesmo, não aguento mais ele, leva ele para junto de você. Às vezes o que ela mais queria era isso, né? Quem sabe? Mas ela não fez isso. E é assim que nós temos que ser também. Joelhinho no chão, interceder. Vai falar com Deus. Antes de agir em qualquer situação, vai falar com Deus. O que Esther fez? Antes de ela entrar na presença do rei, ela orou, ela jejuou, ela pediu para o Senhor ser com ela. Ela era uma mulher de Deus. E quando ela, preparada, ela entra na presença do rei, o cetro dele está estendido para ela. Ore, jejue, interceda. Essa causa não está vencida. O inimigo não venceu essa peleja. Essa peleja não foi concretizada, não está derrotada. Ainda tem chance de você vencer. Ainda tem chance deles serem salvos. Ainda tem chance do seu casamento estar de pé. Ainda tem chance daquele amigo, daquela amiga tua aceitar Jesus e ser salvo. Não está tudo acabado, não é o ponto final, não acabou. Ainda há chance e o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Se levante e interceda. A nossa família é um presente de Deus. Muitas vezes as nossas guerras, as nossas crises não são físicas, né? São espirituais. Talvez, muitas vezes a gente possa estar em crise aqui dentro de nós. Crise conosco mesmo, a crise de identidade, crise de não aceitar algumas coisas, de não entender algumas coisas, de querer sair correndo. Como vencer essas crises internas? É na presença do Senhor. É pedindo discernimento, sabedoria, conselhos. O Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos aconselhar. Assim como Deus vai colocar pessoas na tua vida para te aconselhar, você também vai ser uma conselheira, um conselheiro. Então busque em Deus a sabedoria. Não entregue de bandeja a sua família na mão do inimigo. Abigail não entregou, ela foi lá, ela lutou. Ela não entregou. Como está a tua casa? Como está a tua família? Como estão os teus? Como estão aqueles que estão na sua volta? Se levante, interceda. Interceda. E quando ela intercedeu, né? Ela encontrou o favor de Davi. Davi reconheceu que a atitude de sabedoria da Abigail aplacou a ira dele. E disse que o Senhor de Israel era quem havia enviado aquela mulher ao seu encontro. Davi entendeu que aquela mulher tinha sido enviada pelo Senhor na vida dele, para que ele não cometesse algo pior, para que ele não destruísse famílias, para que ele não exterminasse pessoas. Deus quer te usar como canal de bênção na vida de alguém. Essa pessoa vai reconhecer que há Deus na sua vida através das suas palavras, através das suas atitudes, através dos seus conselhos. Deus quer te usar nessa terra, meu irmão. Se levante, para de ter medo. Ah, mas eu não quero, porque eu tenho medo que o inimigo vai agir na minha vida. Imagina se a gente viver com medo do inimigo. Deus é por nós. Busque santidade. Obedeça ao Senhor. Viva uma vida correta em Deus. Não há como você ser vencido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você coloca Deus na frente, quando você coloca Deus no meio, quando você coloca Deus em todas as áreas da tua vida, não tem como você ser derrotado.
Mas Deus quer usar você como instrumento dele nessa terra. E Davi olhou para ela e disse: você foi uma enviada de Deus. Eu poderia ter cometido agora uma atrocidade, mas Deus te enviou aqui para falar comigo. E hoje eu sou uma enviada do Senhor na tua vida aqui neste lugar. Deus está me enviando nessa hora para falar com você. Não deixe a crise abalar a tua casa, a tua família, destruir os teus. Aqueles quem você ama. Não deixa, se levanta, se coloque de pé. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Não desanime. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja nessa situação, que você até desistiu. Há situações que a gente desiste, há guerras que a gente desiste de guerrear, de lutar, porque está tanto tempo, não se resolve, a pessoa não muda nunca. A pessoa não muda nunca. Para que eu vou falar? Vou falar mais uma vez? Já falei. E a pessoa continua ali. Para Deus nada é impossível. E o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. O Senhor é justo, Ele é poderoso. Continue buscando, não deixe com que a esperança vá embora. A gente não pode desistir nunca. A gente não pode desistir nunca. Precisamos ter esperança, precisamos ter fé, precisamos entrar na batalha pelas vidas das pessoas também. O Senhor conta com você. Outro item, Abigail esperou o momento certo para falar. E depois de uma missão tão árdua, né? Tão difícil, foi lá, falou com o Davi, apaziguou a situação, fez tudo o que ela tinha que fazer, estava tudo resolvido ali com Davi. Mas ainda ela tinha que enfrentar outra guerra na casa dela. Aquele abençoado estava lá. Aquele abençoado estava lá, bêbado ainda. E daí ela chegou, viu ele naquela situação, o que ela fez? Se calou. Há tempo e hora certa para poder dizer, falar, resolver. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é você pegando a pessoa brava, irada, nervosa. A pessoa que teve um mau dia, chegou em casa de mau humor, porque aconteceu alguma coisa, você chega em casa... Calma. Espera o tempo. Esther esperou o tempo. Esther esperou o tempo que ela precisava para chegar até o rei. Para que ela fosse atendida, para que ela fosse ouvida, para que ele fosse a seu favor. Não adianta você chegar numa hora, querer conversar, querer falar, numa hora de raiva, de ira, de situação. Calma. Deixe a poeira esfriar, a poeira baixar. Deixa Deus usar a sua vida. Não seja instrumento do diabo. Talvez na hora errada, quando você vai falar, aquilo tudo vai ser interpretado de uma outra maneira. Imagina a pessoa brava, irada, nervosa. A pessoa não está pronta para te escutar naquele momento, aconteceu alguma coisa, você vai falar qualquer coisa, ela vai ir contra você. Ela não vai te escutar, você não vai conseguir resolver a situação. Espera com paciência no Senhor. Às vezes a gente fica ansioso demais, né? Não quero falar, eu quero resolver, eu quero contar o que aconteceu, quero resolver esse problema. Espera. Pede direção para Deus. Deus vai te dar a direção na hora certa. E Abigail esperou o momento certo para falar com Nabal. Ela usou a sabedoria que Deus dava a ela. Esperou a hora certa para tratar assunto importante. E tem forma de tratar assunto importante, né? Às vezes a gente quer tratar assunto importante, um lavando louça e o outro lavando banheiro, e o outro comendo, e o outro andando pela casa cuidando do filho. Não é assim que trata assunto importante. Assunto importante trata olho no olho. Vamos sentar aqui, vamos conversar? Eu tenho algo para te falar.
voz branda, calma, para que não haja mais ira, sabendo comunicar aquilo que você quer falar direito. Pede para a pessoa, vem aqui, eu preciso falar com você, senta aqui agora. Não é a pessoa lá, viu, aconteceu tal coisa, viu, não é assim. Não está sendo escutado nada e o inimigo está agindo nesse lugar aí. O Senhor não faz as coisas de qualquer jeito. E a gente também não vai fazer. Amém? Então ela esperou a hora certa para tratar um assunto que era muito importante. Em Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Às vezes é hora de se calar, para que não venha ruína sobre a tua vida. O silêncio é a maior expressão de sabedoria. Falar com um coração irado e áspero nunca fará bem para ninguém. Você precisa tratar das suas emoções primeiro, regular suas emoções. Acalma o seu coração. Em Provérbios 17:27 diz assim: quem retém a palavra possui o conhecimento, e o sereno do espírito é homem de inteligência. Então seja inteligente, seja sábio. Serenidade, calma, para comunicar alguma coisa. Aí Nabal acordou sóbrio, Abigail contou tudo o que tinha acontecido, como ela teve que agir para intervir em meio à situação toda, o que tinha acontecido, como Davi respondeu, né? Só que Nabal, ele ficou atordoado. Ele ficou atordoado. E aí, a quinta, Abigail recebeu a recompensa de Deus. Deus, como não deixa atos de desonra e de descaso despercebidos, encerrou o casamento do homem louco com a mulher sábia. Não porque Deus seja mau, mas porque Nabal não se rendeu e nem se arrependeu. É sério isso. Deus não é ruim. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas a gente precisa se arrepender. A gente precisa se render ao Senhor. Passou 10 dias do ocorrido, Nabal foi ferido com a morte. E aí Davi ficou sabendo que Nabal morreu, que aquela mulher estava sozinha. Glorificou a Deus por ter julgado a sua causa em relação à afronta que ele tinha sofrido de Nabal. Então Davi mandou os seus servos ir até Abigail e dizer que queria ela como sua mulher. E Abigail, que não é boba nem nada, não hesitou, né? Prontamente foi lá e obedeceu. Obedeceu ao Davi e foi sua esposa. E aí, como tudo mudou. Olha como a situação que era para ter sido um caos, uma destruição, morte total. Olha como ela se transformou. O povo não morreu, não pereceu. Aquele homem que era irado, que era ruim, que era um tolo, que não obedecia ao Senhor, que tratava todo mundo mal, Deus levou, não sei para onde. Mas aquela mulher ficou livre e casou com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? E eu fico pensando como também nós podemos fazer isso nas nossas vidas, na nossa casa. Como uma situação de destruição, uma crise horrível, você pode entrar com a sabedoria do Senhor e mudar totalmente o rumo dessa história. Com a tua intercessão, com o teu conselho sábio, como é que você pode fazer para mudar totalmente a história da tua vida? A história de Abigail foi completamente transformada. Deus quer transformar também a sua, a minha. Você acha que esconder o problema lá para baixo do tapete está tudo bem? Mas Deus não quer isso, Deus não quer problema escondido. Deus quer que você levante e resolva, porque quando você resolver, quando você conseguir entregar para o Senhor os seus problemas e agir, se levantar, interceder, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa sábia, Deus, Ele vai mudar a sua história.
Talvez você não veja isso. Você acha que a Abigail imaginava que ia acontecer isso com ela? Que o esposo dela ia morrer, que ela ia casar com o rei Davi, que os dela ia estar salvo? Ela simplesmente foi. Ela foi. Ela foi porque ela sabia que ela tinha que ir. E ela foi um instrumento de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Você só precisa obedecer. Não ter medo e deixar Deus fazer na sua vida. Amém? Precisamos ter um espírito intercessor, humilde, manso, sábio, para agirmos e falarmos corretamente e vermos o livramento do Senhor na nossa vida, na nossa casa, entre os nossos. O Senhor quer te usar. Fica de pé. Talvez não fosse isso que você quisesse escutar hoje, né? Muitas vezes a palavra vem e ela confronta o nosso coração, a nossa mente, confronta aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está vivendo. Mas Deus ele quer consertar. Deus ele não quer nada debaixo dos tapetes. Nada fica em oculto para Deus. Você precisa se levantar. Você precisa ser alguém que o Senhor possa contar e ir até aqueles que precisam de você. Usando da sabedoria que Deus tem para te dar. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Eu quero que você mesmo pense na situação que você está vivendo, nos problemas que você está enfrentando, nas crises que nem foram você que causou, mas essas crises vieram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Talvez você precise interceder pelo teu patrão. Talvez você precise interceder pelo teu colega de trabalho, por aquele parente que está distante. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o que você está passando, o que você está vivendo e aonde Ele quer te usar. Que o Espírito Santo venha trazer a tua memória agora, aonde Ele quer te usar. De que forma você tem que agir. Feche os teus olhos e fale com Deus. Coloca essa situação, esse problema nas mãos do Senhor. Comece a pensar o quanto você foi negligente até agora, deixando passar, nada feito, ou cansando, desistindo. Não é momento de desistir. É momento de continuar, de se levantar. Aleluia. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, quero te pedir nessa hora, Senhor, intercedendo já pelos teus filhos nesse momento aqui, Pai. Deus, eu sei que o Senhor falou com alguém aqui nessa noite, de uma maneira profunda, fazendo lembrar das situações que muitas vezes estão deixando passar, estão passando despercebido, ou cansaram, desistiram de orar, desistiram de lutar por aquela pessoa, desistiram de lutar pelos seus filhos, pelo seu casamento, desistiram de lutar pelos seus sonhos, Pai. Senhor, que nessa hora, ó Deus, que a Tua palavra venha penetrar no mais profundo do coração deles, e eles venham se levantar, corajosos, Senhor, como foi Abigail, Pai, que não teve medo, Senhor, do que ela ia enfrentar, do que ela ia passar, do que estava à frente dela, meu Deus, mas ela se levantou, ela se preparou, e ela foi, Senhor, em busca da salvação da família dela, meu Deus.
Senhor, hoje, Pai, nós intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, Senhor, pelos nossos esposos e esposas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que antes mesmo de a guerra chegar até a nossa tenda, antes de a morte chegar, Senhor, na nossa casa, Pai, que nós possamos ser agentes de bênção, Pai. Possamos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo, ter sabedoria, ter discernimento, ter uma palavra que vai edificar, uma palavra que vai tirar a pessoa dessa situação, uma palavra, Senhor, que vai abrir os olhos, Senhor, dele. Assim como Davi, Pai, ele entendeu que Abigail foi um instrumento Teu na vida dele. Abigail livrou ele de cometer a maior atrocidade, matando pessoas, destruindo famílias. Davi entendeu que Abigail era uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que assim também nós possamos, Senhor, ser sábios. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós pedirmos sabedoria do alto, o Senhor nos dá deliberadamente. Entrega, Senhor, derrama a sabedoria hoje em nós, meu Pai. Senhor, nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas crises, com as nossas guerras internas. Nós precisamos de sabedoria, Senhor, para instruir as pessoas. Nós precisamos de sabedoria, Senhor, para falar no momento certo, na hora certa. Ó Deus, derrama a sabedoria, Senhor, no Teu povo, na Tua igreja. Derrama a sabedoria, Senhor, nas nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá deliberadamente. E eu quero, Senhor. Eu quero, Deus. Eu quero sabedoria, Pai. Eu quero agir com sabedoria, Senhor, em todos os momentos da minha vida, meu Deus. Não deixe eu ser insensata, não deixe eu ser imprudente, não deixe eu ser tola, meu Pai, mas me dá sabedoria, Pai. Abre os meus olhos, Deus. Abre os olhos dos Teus filhos aqui nessa noite. Ó Deus, para continuar nessa luta, nessa peleja, guerreando contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo, Senhor, que nós não venhamos a desistir, que nós não venhamos a cansar, Pai, porque nós sabemos, Pai, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Como diz, Senhor, a Tua palavra, seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. E eu acredito, Senhor, que o Senhor é conosco. Eu acredito que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Eu acredito que o Senhor está conosco nessa guerra, nessa peleja, nessa crise, nesse problema. Eu acredito que o Senhor vai nos ajudar a resolver qualquer situação. Mas nós precisamos nos levantar, ser fortes e corajosos. Não tenho medo, Pai, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu não tenho medo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está na minha frente, que o Senhor vai adiante de mim. Ah, Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. E o Senhor me deu presentes, e eu não abro mão dos presentes que o Senhor me deu. Eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão, Senhor, dos meus amigos. Eu não abro mão, Senhor, de falar da Tua palavra. Eu não abro mão, Senhor, de ser um instrumento Teu nessa terra, de ser uma mulher ousada, de ser uma mulher sábia, que sabe exatamente a hora e o tempo certo de falar e o que falar, para que eles venham se prostrar na Tua presença, para que eles venham ser salvos, para que toda morte seja destruída. Eu declaro aqui agora que toda morte, toda guerra, toda peleja, toda crise seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Satanás não tem poder sobre a minha família. A minha família é do Senhor. Blinda e guarda, Senhor, a minha casa. Blinda e guarda, Senhor, a casa dos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos intercessores da nossa casa. Somos intercessores da nossa família, Pai. Aleluia.